Olá pessoal, bem-vindos ao nosso canal, eu sou o Bruno Alves e hoje eu vou falar um pouquinho sobre o que o Papa afirmou da teoria do Big Bang. O Papa Francisco saiu em defesa aí da teoria do Big Bang e dizendo aí que, eu vou ler aqui o artigo que saiu na revista Galileu. O Papa afirma que a teoria do Big Bang não contradiz lei do cristianismo. Então vamos lá. Primeira coisa, vou ler aqui primeiro, depois a gente vai fazer os comentários sobre as declarações do Papa, tá? O Papa Francisco afirmou nesta segunda-feira que a criação do mundo não é obra do caos, mas deriva de um princípio supremo que cria por amor. Olha só, hein? Eu vou ler aqui primeiro. O Big Bang não contradiz intervenção criadora, mas exige, disse o pontífice na manhã desta segunda-feira, para os acadêmicos da Pontífice Academia das Ciências reunidos para sua plenária na inauguração de um busto de bronze em homenagem ao Papa Emérito Bento XVI. O Papa criticou que quando pessoas leem o livro de Gênesis sobre como foi a origem do mundo, pensam que Deus tem agido como um mago, com uma varinha mágica, capaz de criar todas as coisas, mas não é assim. Segundo Francisco, o homem foi criado com uma característica especial, a liberdade. Recebe a incumbência de proteger a criação, mas quando a liberdade se torna autonomia, destrói a criação e o homem assume o lugar de criador. Ao cientista, portanto, e sobretudo ao cientista cristão, corresponde a atitude de interrogar-se sobre o futuro da humanidade e da Terra, de construir um mundo humano para todas as pessoas, e não para um grupo ou uma classe de privilegiados, concluiu o pontífice. A Pontifícia Academia das Ciências foi fundada em 1603 em Roma, como nome de Academia dos Linces. É formada por 80 pesquisadores nomeados vitaliciamente pelo Papa. Conforme as regras, os candidatos a uma vaga na academia são escolhidos com base na relevância de suas análises científicas e da sua reconhecida estatura moral, sem qualquer discriminação ética ou religiosa. Então, gente, vocês podem... a gente está falando, então vamos lá, vamos começar as primeiras análises. A gente está falando de um Papa jesuíta, né? Que está defendendo a teoria do Big Bang, que foi criada por um Papa, por um padre jesuíta, beleza? Que, por sua vez, o heliocentrismo, ele inicia também com um padre jesuíta, o Copérnico, tá? Que o especialista em direito canônico, que apenas ao olhar para o céu, ele viu que o Sol era o centro do sistema solar, né? Criou um modelo ideológico, uma religião. Heliocentrismo é uma religião que colocou aí o Mitra, tá? Que era o deus adorado, o deus do Sol Invictus, adorado naquela época em Roma. O cônego da igreja Copérnico e jesuíta colocou lá o Sol como centro do sistema, o Mitra. E essa coisa de adoração ao Sol não vem só de adoração ao Sol, ela vem de milênios, né? Você começa lá com Nimrod, Deus Sol na Babilônia, você tem Horus, Deus Sol no Egito, você tem Apolo, Deus Sol na Grécia, até culminar em Mitra, Deus Sol, que acabou sincretizado com o cristianismo, tá? O Deus Sol Mitra, assim como e, assim, não falo só da Igreja Católica não, gente. A protestante também utiliza também algumas coisas relacionadas ao Deus Sol. Por isso os cultos, né? As missas são aos domingos, né? Porque domingo é o dia do Sol, o dia do Sol Invictus. Então, todas as religiões elas praticam, tem essa prática de ter o culto aos domingos, a missa, né? Aos domingos. Você vê que, em inglês, domingo significa Sunday, dia do Sol, né? Então você vê que tudo isso aí vem de um misticismo e ocultismo milenar, né? Secular. Então o que ocorre é que o Papa diz que o Big Bang, ele já entra em contradição. Ele fala que o Big Bang não contradiz a intervenção criadora, né? Porque ele fala que... Como é que ele fala aqui? Calma aí, gente. É só pegar o trecho aqui rapidinho. Ah, tá. Não é obra do caos, mas deriva de um princípio supremo que cria por amor. Então ele está entrando em contradição, porque é o contrário do que o Big Bang diz, tá? O Big Bang diz que tudo
começou a partir de uma explosão, né? De um ponto denso que explodiu e aí que teria criado tudo isso aí que a gente tem hoje. Eu nunca vi, apesar de a gente nunca ter visto nenhuma explosão criar nada, né? Então que ele está se expandindo e depois entrará em colapso de novo, né? Depois da expansão ele volta, segundo a teoria do Big Bang, tá? Depois ele expandir após a explosão, tudo vai voltar e vai voltar ao ponto inicial. Então é algo assim surreal, que isso teria acontecido há 13,7 bilhões de anos, né? Então agora, de onde e quem criou isso? Primeiro quem criou, vamos lá as coincidências. O cônego da igreja, Copérnico, tá? Ele criou o heliocentrismo, né? Então colocou o Mitra ali, que eles tanto queriam, como centro do sistema. Então isso é praticado, esse tipo de misticismo e ocultismo é praticado até hoje em todas as religiões aí, que aos domingos vão lá na missa. Isso foi sincretizado com cristianismo, né? O mitraísmo e cristianismo são as mesmas coisas, intrinsecamente ligadas e sincretizadas. Então o que acontece? Depois, um outro padre jesuíta, olha que coincidência, se você vê também o símbolo dos jesuítas, né? Então é o Sol, né? Então o cônego da igreja, Copérnico, bota o Sol como centro do sistema, jesuíta. Outro jesuíta cria a filosofia do Big Bang, que na realidade isso aí não é lei científica, não pode ser comprovada, experimentada. Então o Papa já entra em contradição, que diz que foi criado por amor, mas defende, o mundo não é obra do caos. Mas o que é a teoria do Big Bang? É a ordem vinda pelo caos, né? Isso aí também tem tudo a ver com o Shiva, tá? O deus da mitologia hindu, que inclusive possui uma trindade, tá? Que é Brahma, Shiva e tem outro lá, que eu não lembro agora o nome. E muitos ligam essa trindade hindu com a trindade da igreja católica também, tá? Então tudo isso tudo é intrinsecamente ligado, sincretizado. Todas as religiões, na realidade, elas são baseadas nesses misticismos e ocultismos, tá? Tem nada a ver com aquele Messias, aquele que morreu por você, que não fundou religião nenhuma, tá? Quando ele fala sobre a pedra, que ele edificou a pedra, Pedro fala, vós como pedras vivas. Então nós somos as pedras, a habitação do Pai. Tem nada a ver com... Então ele não fundou religião nenhuma. Sobre o templo de pedra ele só falou uma coisa: não sobrará pedra sobre pedra que não seja derribada. Então foi isso que ele falou. Ele sempre disse que nós somos o templo e a habitação do Pai. Sempre ensinou isso. Então essas religiões não tem nada a ver com aquele Messias, aquele que morreu por nós, tá? Então elas são sincretizadas e utilizadas aí para misticismo, para coisas ocultas. Então quando a gente vê sobre Shiva, né? Então vamos lá, só para não perder o fio da meada. Copérnico, o jesuíta, criou o heliocentrismo, uma religião para colocar o Mitra como centro do sistema. O Lamatre, outro jesuíta, corroborou aí com a teoria do Big Bang, que ele tirou lá da mitologia hindu, né? E agora um papa jesuíta defendendo a teoria do Big Bang, mas entrando ao mesmo tempo em contradição. Aí ele até brinca, como se o pai tivesse o criador tivesse uma varinha mágica. Gente, essa ciência moderna não tem nada a ver com a criação, tá? Primeiro que o pai, um bom exemplo é que o criador criou a terra primeiro, né? E o lumiar, chamado sol, ele criou depois. Então, ele criou no quarto dia. A terra ele criou no primeiro dia e o sol no quarto dia. Portanto, se a terra gira em torno do sol, em torno de que a terra girou nesses 3 dias? Então, é uma pergunta muito simples. Nada que está no Gênesis tem a ver com essa ciência moderna aí. Essa ciência moderna tem tudo a ver, não com o Gênesis lá da Escritura, tem tudo a ver com a mitologia hindu. E quando a gente vai... Então, o Papa entra em contradições várias vezes ali, para defender o indefensável. E quando a gente vai procurar o que é a questão da teoria do Big Bang, a gente cai aqui, ó. Shiva, Deus e demônio. Pode o demônio fazer de Deus? Ou Deus fazer de demônio? Claro que pode, e a prova disto está no panteão indiano. Dá pelo nome de Shiva. Shiva também, como Deus, tem vários nomes, é venerado como Deus hindu da destruição. É sem dúvida um dos personagens, divindades mais sinistras e mal compreendidas do imenso panteão indiano. Ao contrário do que dizem, o Senhor Shiva não é um simples demônio. Ele é muito mais do que isso. Ele é o Senhor dos demônios. O seu nome possui vários significados e vai desde benevolente a destruidor. Aquela coisa, a ordem vinda pelo caos, né?
Ó, é o Deus do ritmo cósmico, do ritmo cósmico, o Senhor do ciclo, nascimento, morte e renascimento. É a ordem pelo caos, né? Ó, é o Deus do caos e da ordem. Então, o ciclo, nascimento, morte e renascimento. Então, a teoria do Big Bang diz justamente isso. Foi o caos, né, da explosão que criou toda a ordem. É o que Shiva é, Deus da ordem do caos. E a teoria diz que ele explodiu, né? Então, surgiu o nascimento. E que depois dessa expansão, o universo vai se comprimir de novo e vai voltar ao que era antes. Aí seria a morte. E depois ele vai explodir de novo, voltando a ser tudo como era de novo, na renascimento. Então você vê que toda a teoria do Big Bang é baseada nisso. É o que é o Shiva lá, nascimento, morte e renascimento. O ciclo metabólico e catabólico. O Deus do ritmo cósmico. O Deus da ordem e do caos. Então não tem de outro lugar, gente, que o padre Lamartine, o padre jesuíta, tirou a teoria do Big Bang que não seja da mitologia hindu. Então você vê que na porta do CERN, onde eles têm lá, eles querem descobrir as origens do universo, tem lá o colisor de hadrons, o acelerador de partículas, você tem lá, visivelmente, a imagem. O que tem lá no CERN? A imagem do Deus Shiva, tá? Na porta lá, com sua dança, que com aquela dança ele faz todo esse ciclo aí cósmico, o ritmo cósmico, o ciclo metabólico e catabólico. É o Deus da ordem e do caos, está lá na porta do CERN a imagem do Shiva. E você vê também como, principalmente países como o nosso, gente, que paga bilhões de juros aos bancos, financiam, tá? Esse tipo de pesquisas aí. Porque quando nós pagamos juros ao FMI, quando nós pagamos bilhões de juros ao Banco Mundial, aos bancos internacionais, servem para financiar isso aí. Essas coisas lá, por exemplo, os rituais macabros e satânicos que os pesquisadores fazem lá no CERN e depois fala que é brincadeira, né? Depois a gente financia, a gente trabalha aqui no Brasil, por exemplo, 5 meses do ano só para pagar impostos para o nosso governo pegar o nosso dinheiro que a gente trabalhou para pagar juros aos bancos internacionais que financiam esses pesquisadores fazendo esse lixo aí. Então é isso que as pessoas defendem. Isso é indefensável, gente. Então quando o Papa fala ali que ele entra em contradição, quando ele diz aqui também, ó, que os cientistas têm a obrigação de construir um mundo humano para todas as pessoas e não para um grupo ou uma classe de privilegiados. Mas não é o que a ciência apregoa, né? Até porque a ciência, a pseudociência, ela tem esse objetivo. Tira dos países subdesenvolvidos como o nosso bilhões que a gente paga aí trabalhando. Quem paga é o país? Não, gente, somos nós que trabalhamos. Nós que trabalhamos aí para 5 meses só para pagar imposto, nosso dinheiro vai para lá para financiar essas pseudo-agências espaciais, financiar os bilhões, enquanto isso os nossos países continuam subjugados àqueles países grandes lá. Então a ciência serve muito, essa ciência que é apregoada, que o Papa diz que era para não ter um grupo de privilegiados, pelo contrário, é o que ela faz. Ela nos transformou em poeira cósmica, em seres evoluídos da ameba. Então isso só causa desigualdade. Poucas famílias detêm metade das riquezas do mundo. Então essa ciência que serviu para dividir o ser humano, individualizar o ser humano, através de mitologia, misticismo e ocultismo, ela vai formar cada vez uma classe maior de privilegiados, como o senhor Elon Musk, tá? Que aí que corrói economias, principalmente de países subjugados, tá? Que nós financiamos esse lixo todo aí, tá? Todo esse lixo ocultista, místico, baseado aí em rituais satânicos, nós que pagamos isso aí, gente, infelizmente. Mas estava escrito lá, desde a época do Messias, que esse mundo foi entregue a Rassatã. Rassatã disse para o Messias: tudo foi entregue a mim, e eu posso te dar. E a resposta do Messias foi: meu reino não é deste mundo. Então, gente, o mundo está entregue nas mãos dele, não tem para onde a gente correr, tá? A gente tenta aqui abrir os olhos das pessoas para acordarem dessa Matrix e não tá adorando essa pseudociência que quer a todo custo substituir o Criador verdadeiro pelo falso, substituiu o Criador verdadeiro pelo Shiva, substituiu o Messias pelo Mitra, e assim eles fazem todo esse sincretismo. E eu falo, gente, todas as religiões, não
privilégio só da Igreja Católica causar toda essa confusão, essa grande Babilônia, tá? Ela tem toda uma rede, tá? Que está intrinsecamente ligada nesse grande engano. Então é isso, gente. Estaremos sempre juntos aqui em busca da verdade, doa quem doer, desmascarando quem quer que seja. É isso aí, Mistérios do Mundo, conteúdo original. É nessa hora que Globaloid chora e mamãe não vê.